Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Queridos, é uma alegria, um grande privilégio, uma honra poder compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que eu já vivenciei, experiências que eu tive com o Senhor. E, de fato, uma grande responsabilidade também. Eu trago também um grande abraço da Primeira Igreja Batista, em Monte Alegre do Sul, missão aqui da igreja, uma igreja que tem acompanhado o nosso trabalho, tem investido, uma grande parceira do trabalho em Monte Alegre do Sul. Nosso trabalho tem caminhado muito bem, graças a Deus, e graças também ao investimento dessa igreja ali em Monte Alegre do Sul. Amém, queridos? Quero, antes de dar início a esse tempo de meditação da palavra do Senhor essa noite, quero ter um tempo de oração. Abaixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor antes de entrarmos aqui no texto. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite, obrigado por esse tempo aqui de adoração, obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco, apesar de nós, dos nossos pecados e das nossas falhas. Obrigado pela graça, obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo, pela salvação que nós temos em Cristo Jesus. Senhor, eu peço, Deus, humildemente, que o Senhor me capacite nesse momento para compartilhar a palavra do Senhor com os meus irmãos que estão aqui. E que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para a igreja do Senhor essa noite, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Consolados para consolar. Foi o tema, foi o nome que eu dei para essa mensagem essa noite. Consolados para consolar. Queridos, abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Nós iremos meditar nesses dois versículos apenas. Mas fique aí com a sua Bíblia aberta. Enquanto você procura, eu quero compartilhar aqui rapidamente um testemunho, algo que eu vivi no ano de 2013, no segundo semestre do seminário. Já tive, graças a Deus, outras experiências com o Senhor, mas essa experiência que eu tive com Deus, ela foi marcante. E tem a ver com a mensagem nessa noite, com aquilo que eu tenho para passar para os irmãos aqui. 2013, é isso que eu falei, né? 2013, 2013, segundo semestre, no momento delicado da minha vida, ali, sendo confrontado pela palavra de Deus, entendendo que eu deveria tomar algumas decisões diante daquilo que a palavra colocava para a minha vida. E ali existia um grande sofrimento nesse momento. Um sofrimento de verdade pela causa de Cristo, por Cristo Jesus. A Bíblia me confrontando, eu ali tendo que tomar decisões importantes na caminhada. Aquele momento, de fato, de plena santificação, de purificação. Nada a ver com a salvação, porque a salvação já estava presente na minha vida, mas, de fato, aquele momento de consagração. Eu lembro que em alguns momentos eu fiquei extremamente abatido por conta do sofrimento, por conta dessas decisões diante da palavra do Senhor. Em um momento ali em casa, no seminário, fui ao quarto, me ajoelhei, orei. Como diz Filipenses, quando Paulo orienta para que a gente ore, clame ao Senhor, fale com Ele, entregue para o Senhor súplicas, a oração. Fiz exatamente isso que o texto orienta. Orei e clamei ao Senhor: Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu não tenho condições de lidar com isso com as minhas forças. Eu preciso de uma intervenção de Deus. Eu preciso de um consolo sobrenatural. Um consolo que vem de Deus, que tem a sua origem em Deus. Eu saí do quarto, ainda aflito, ainda com aquele sofrimento. Eu cheguei até a minha esposa e falei: Márcia, ore comigo novamente. Eu preciso orar e falar com Deus mais uma vez. Orei mais uma vez. Falei com o Senhor. Queridos, eu saí de casa como se nada tivesse acontecido. Consolados para consolar. Eu fui alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, um consolo sobrenatural na minha vida. Fui para a classe, participei ali de todas as aulas, como se nada tivesse acontecido e como se nada estivesse acontecendo comigo naquele momento. Um consolo sobrenatural.
este consolo que somente os filhos de Deus, eles podem desfrutar, um consolo sobrenatural. Consolados para consolar. Abriu aí sua Bíblia? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, por várias tribulações. Paulo já havia experimentado os mais diversos tipos aqui de sofrimento, queridos. Se você sabe um pouquinho da história do apóstolo Paulo, a gente tem ali no mínimo 3 relatos, não é verdade? Dos sofrimentos, na verdade, do apóstolo Paulo. Eu fiz aqui um resumo rapidinho, só para a gente entender um pouco do que Paulo está dizendo aqui. Ele fala de um consolo na vida dele. Logicamente, ele está falando aqui das experiências que ele tinha vivido com o Senhor e também de sofrimento por causa de Cristo. Então, esse texto aqui, a princípio, ele deve ser aplicado nas nossas vidas, de fato, para quando a gente sofre por causa de Cristo. Mas, lógico, que Deus nos consola também em outros momentos das nossas vidas. Então, olha só, Paulo ele já tinha passado fome, sede, frio, nudez, já tinha ficado sem dormir, já tinha sido perseguido, caluniado, açoitado, já tinha passado por vários perigos nos rios, por assaltos entre os compatriotas, gentios, nas cidades, desertos, os falsos irmãos, já tinha sido encarcerado. Tudo isso por causa de Cristo Jesus. Aliás, uma coisa que você sabe, eu também, a palavra revela para nós, é que o sofrimento ele é quase normativo para nós na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia deixado essa orientação, esta verdade para nós, de que todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós iremos passar por lutas, provações e também, lógico, pelo nome, por causa de Cristo Jesus. Paulo, então, ele fala nesses 2 versículos aqui que o que o consolava era Deus. O próprio Deus era a fonte de consolo na vida do apóstolo Paulo. É isso que ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, aquele que nos consola em todas as nossas tribulações. Paulo, então, ele declara que Deus era a fonte do seu consolo. Queridos, a verdade é que todos nós experimentamos a adversidade, o sofrimento em suas mais variadas formas, em momentos diferentes, talvez numa maior ou menor intensidade. Sofrimento é uma realidade nas nossas vidas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Interessante que depois da sua saudação inicial, ali no versículo 1, versículo 2, o apóstolo Paulo aqui ele já inicia. Na verdade, ele irrompe aqui com um louvor jubiloso, louvando a Deus, por quem Deus é, por aquilo que ele faz, aquilo que ele fez e tem feito na vida do apóstolo Paulo. Eu sei que você poderia hoje, essa noite também, louvar a Deus, bendizer a Deus, elogiar a Deus. Agora um detalhe importante. Louvar a Deus quando tudo caminha bem não é tão difícil assim. Mas louvar a Deus quando nós estamos passando por uma tribulação, por um sofrimento, talvez ali por uma adversidade, algo que de fato tem consumido a sua alma, o seu espírito, a sua força, nem sempre é fácil. Muitos desistem, muitos eles olham para Deus, eles questionam de fato a soberania de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a graça e misericórdia. Quem é Deus? Por que do sofrimento? Mas nós observamos que na vida do apóstolo Paulo, nós não percebemos nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de murmuração, nenhuma amargura. Muito pelo contrário, ele começa dizendo que Deus é bom, que Deus deve ser elogiado, que Deus deve ser o quê? Bendito. Nós devemos bendizer o nome do Senhor mediante as provações, mediante as lutas e as tribulações. Queridos, para que isso aconteça, eu tenho certeza e convicção de
que há necessidade de maturidade nos nossos corações. O apóstolo Paulo, com certeza, como ele fala aos filipenses, que ele havia encontrado, ele já sabia, ele tinha encontrado o segredo do contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia. Paulo tinha uma visão correta de mundo, de reino. Paulo tinha consciência, uma cosmovisão adequada, do mundo, do plano de Deus, da salvação, do propósito do sofrimento na vida dele. Por isso, para o apóstolo Paulo, eu tenho certeza que para você se torna mais fácil bendizer o Senhor quando nós lembramos, quando nós trazemos à nossa memória quem é Deus. De fato, Deus ele é soberano. Nós não estamos largados aqui neste mundo. Deus está no controle. Você não foi deixado aqui, as coisas estão acontecendo aleatoriamente. Muito pelo contrário, nós confiamos em Deus. Deus é soberano. Ele sabe exatamente o que faz. Deus é poderoso. Deus tem poder para conduzir a história de acordo com a vontade dele. Deus é gracioso. Deus é misericordioso. Deus detém toda a sabedoria. Por isso, você pode bem dizer, você pode tecer elogios para Deus essa noite. Deus é bom? Sim. Deus ele tem um propósito por meio do sofrimento? Sim. Deus ele tem condições de lidar com a sua vida e com toda a tribulação na sua vida? Sim. Nós não estamos aqui largados. Nós somos filhos. Todos aqueles que entregaram a vida para o Senhor, filhos de Deus. Tem um pai. Se você tem um pai, você então desfruta de todo o cuidado de Deus, da provisão, da proteção, da presença de Deus. Por isso, bendiga ao Senhor, mediante o sofrimento. Não importa qual seja, traga à sua memória essas verdades, os atributos de Deus, quem é Deus, o que Ele fez no passado por você, quem nós éramos e quem nós somos agora. Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Quem é Deus? Deus é Deus, queridos. Nós não estamos aqui largados. Por isso, Paulo ele começa bendizendo o Senhor. Não com o coração murmurador, mas com o coração grato. Agora, para que você bendiga o Senhor, há necessidade também de humildade. Há necessidade de entendimento de quem é Deus e de quem nós somos. Bendizer o Senhor em meio às lutas e às provações requer uma postura de todos nós, de humildade, de reconhecimento. Senhor, o Senhor está no controle. O Senhor sabe o que é o melhor para nós, para a minha vida, para a vida da igreja e para a vida de todos nós. Requer humildade da nossa parte. É o que nós observamos na vida do apóstolo Paulo. Alguém que está bendizendo, elogiando ao Senhor, mediante as provações e por tudo aquilo que ele já havia passado, queridos. Isso é uma postura de fato de alguém que tinha maturidade e humildade. Conhecimento. Quem é Deus? Deus é Deus. Consolados para consolar. O apóstolo Paulo começa então dizendo que Deus deve ser elogiado. Interessante que ele fala aqui do nosso Senhor Jesus Cristo também. Nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E ele nos dá então a vida eterna, não só a vida eterna pensando no futuro, mas uma vida no tempo presente de abundância. Uma vida de abundância com o Senhor. Por isso, bendiga ao Senhor. Ele fala também que Deus ele é a fonte das misericórdias. Queridos, você passar por tribulações, por provações, como eu já passei em alguns momentos da minha vida, a gente acaba murmurando em alguns momentos. E a gente sabe que isso é um pecado grave aos olhos do Senhor. Você sabe muito bem que a história bíblica, a palavra de Deus revela para nós uma nação que foi disciplinada por Deus por conta da murmuração. O murmurador é aquele que questiona Deus, é aquele que não concorda com Deus, é aquele que diz que sabe mais que Deus, na verdade. Esse é o murmurador. Mas quando nós olhamos para o Senhor, e nós entendemos que Ele é o Pai das misericórdias, é aquele que não nos trata como nós merecemos. Graças a Deus por isso. Porque eu já passei por lutas e o meu coração já murmurou em alguns momentos. Não é essa postura que nós devemos ter. Muito pelo contrário, a postura é de humildade, de reconhecimento da soberania de Deus, do poder de Deus, da graça e misericórdia dele sobre as nossas vidas.
E aí sim, você terá uma postura de humildade, de gratidão, de maturidade, de reconhecimento de fato de quem é Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Tem uma frase aqui que eu gosto muito de um autor muito conhecido, já falecido, que ele diz assim: Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, ele sempre sabe o que é melhor para nós. Em seu amor, em sua sabedoria, ele sabe o que é melhor para nós. Só que em sua soberania, ele tem poder de fazer isso acontecer. Jerry Bridges fala isso no livro dele. Essa frase é interessante. Ela revela muito, a respeito de Deus, do seu poder, da sua soberania, de como ele conduz a história de acordo com a vontade dele para a glória dele. Deus é bom. Deus deve ser elogiado essa noite. Mesmo você passando por lutas e provações. Eu não sei. Deus sabe como anda o seu coração. Quais são as suas lutas essa noite. Mas entenda uma coisa. A palavra de Deus diz que Deus, ele é a fonte de todo o consolo. A origem do consolo, esse consolo sobrenatural, está em Deus. Foi esse consolo que eu recebi nesse momento lá no seminário. Um momento tão difícil da minha vida. Já recebi em outras vezes também. Consolo sobrenatural. Aquela oração, aquele derramar diante de Deus, aquela postura de humildade, clamando a Deus pelo consolo dele. E o desfrute da paz que excede todo o entendimento. Graça, misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Essa postura de humildade é importante para nós, mediante ao sofrimento, como o apóstolo Paulo revela para nós. Gratidão. Louvar a Deus em meio ao sofrimento. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus resiste ao soberbo, mas ele concede graça a quem? Aos humildes. Aquele que se derrama diante de Deus. Como diz o salmista, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor tem prazer em ajudar aqueles que se achegam a Ele, com o coração quebrantado. Outra verdade que esse texto aponta para nós é que o consolo de Deus, ele é sobrenatural. Quem se achega a Deus e derrama e busca, recebe. É um consolo sobrenatural. Esse consolo também ele é transcendente, porque na verdade ele transcende a criação, o universo, tudo que existe. É o consolo que vem do próprio Deus. Ele é um consolo também inexplicável. Sabe a paz que excede todo o entendimento? É um consolo que ninguém consegue explicar. É singular, não existe nada igual. Não tem nenhuma ideia humana que possa explicar esse consolo de Deus sobrenatural. Nenhuma filosofia, nenhuma ciência, a medicina, os sábios desta era. Ninguém pode explicar esse consolo, queridos. É o consolo de Deus sobrenatural. Quem recebe? Os filhos de Deus. Aqueles que já assumiram compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o mundo propõe, às vezes nós buscamos o consolo na fonte errada. E esta fonte que não procede de Deus não resolve o nosso problema. É uma fonte limitada. É uma fonte que tem fim. Agora, o consolo de Deus, ele é transcendente, ele é inexplicável. E o consolo de Deus, ele também é inesgotável. Está disponível em abundância para quem precisa, para quem busca. Não acaba e nunca acabará este consolo do Senhor para as nossas vidas, meus irmãos. Esse consolo ninguém consegue produzir. Ninguém explica e ninguém produz, porque é um consolo que vem de Deus. Interessante que esse consolo também, ele é poderoso, ele é certeiro, é eficaz. E ele atinge qualquer tribulação, qualquer problema, qualquer tipo de sofrimento. Está disponível. Não existe nada,
na face da terra que Deus não possa resolver e consolar, queridos. É um consolo sobrenatural. O primeiro passo para que você desfrute desse consolo é uma postura de humildade, uma postura de gratidão, de maturidade, bendizer ao Senhor. A outra verdade que esse texto aponta para nós, pensando aqui já no encerramento da nossa mensagem, é que esse consolo também é encontrado na palavra de Deus. O próprio Deus é a fonte de consolo, mas a palavra do Senhor também é o consolo para nós nessa noite. É um consolo que está disponível. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável da verdade do Senhor e do consolo de Deus para as nossas vidas. O consolo também vem por meio do Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós, o Espírito que testifica que nós somos salvos, o Espírito Santo que ensina a Bíblia, aquele que intercede por nós, aquele que dá conforto, aquele que fortalece você para servir o Senhor em meio às lutas e às dificuldades. O consolo de Deus é sobrenatural. Nós encontramos o consolo de Deus na palavra de Deus, que é a extensão do próprio Deus. Nós encontramos o consolo no Espírito Santo de Deus e também no corpo de Cristo, na comunhão dos santos. Por isso, o consolo de Deus, ele é um consolo habilitador. Acompanhe comigo no finalzinho aqui do versículo. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. É um consolo habilitador. Você se torna habilitado quando você passa por lutas e provações e você recebe de Deus esse consolo. O consolo de Deus, esse consolo direcionado a você, o consolo onde você busca o consolo na palavra de Deus, na presença do Espírito Santo na sua vida. E esse consolo também nós encontramos aonde? No corpo de Cristo. Ele habilita você para que você seja uma bênção na vida do seu irmão. É muito simples. Alguém aqui já teve cólica de rim? Eu espero que sim, viu? Levanta a mão aí, só para mim dar uma olhada. Quem teve cólica de rim? Gente, beleza, estamos juntos. Eu também já tive. Até então, eu sou enfermeiro também. Até então, em alguns momentos eu via ali no hospital o pessoal sofrendo com cólica de rim. A minha sensibilidade, era, acho que na medida certa em relação àquele paciente com cólica de rim, com aquela dor, com aquele desespero, A pessoa se jogava no chão. Nossa, mas será que é tudo isso, Até que eu tive cólica de rim. Aí quando eu fui ao hospital com cólica de rim, gente do céu, aquele desespero, Vontade de se jogar no chão, pegar o enfermeiro, pelo amor de Deus, meu amigo, faz qualquer coisa aí, sabe? Dá uma anestesia, pode sedar, sabe? Pode entubar, faz o que você quiser. Quem teve cólica de rim sabe do que eu estou falando. É este consolo que nós recebemos de Deus que habilita você a se tornar mais sensível com o próximo. Você se torna mais sensível, sabe? A empatia, o amor, o cuidado ao próximo. Este consolo que você recebeu de Deus é esse que você passa. Você é uma testemunha, um instrumento de Deus, um canal. Você deve transbordar esse consolo para o próximo. Você não pode reter isso. Você simplesmente não está ali no divã de Deus, conversando com Ele, recebendo o conselho e o consolo do Senhor e simplesmente terminou por aí. Não, queridos. Esse consolo deve ser transmitido, passado. Você deve, então, consolar o próximo com o consolo que você recebeu. A ideia é simples. A ideia é de você pegar na mão do seu irmão e, de fato, mostrar o caminho. As experiências que você teve, o que Deus trabalhou na sua vida, a purificação da fé, essas verdades que a palavra de Deus revela para nós, que o sofrimento produz nas nossas vidas, é isso que você vai apontar para o próximo, revelar para o próximo, dar esperança para ele. Olha, eu passei por isso e eu tive ajuda. E essa ajuda foi o consolo sobrenatural de Deus. Foi a palavra do Senhor, a presença do Espírito Santo na minha vida e a comunhão dos santos. Querido, você tem esperança também. Dá para a gente caminhar. Dá para a gente caminhar. Dá para você passar pelas lutas e as tribulações da sua vida, glorificando a Deus, bendizendo ao Senhor.
porque você vai desfrutar do consolo sobrenatural do Senhor. É um consolo inexplicável, incomparável, inesgotável. É o consolo de Deus, que é eficaz, que realmente traz alívio para a nossa alma. Uma irmã passando por uma luta há um ano. Ansiedade, traços de depressão, uma fase muito difícil da vida dela. Ela recebeu o consolo da igreja, recebeu o consolo do pastor, o pastor ali sendo um instrumento de Deus na vida dela, pegando na mão dela, mostrando o caminho para ela, mostrando as verdades bíblicas para ela, falando do Espírito Santo, da palavra de Deus, da comunhão dos santos. Ele foi um canal, ele foi uma bênção na vida dela. Essa irmã, um dia, também se ajoelhou, clamou ao Senhor. Uma postura humilde, quebrantada. Senhor, eu não aguento mais. Eu cheguei no meu limite. Ela recebeu o consolo do Senhor também. Sobrenatural. Essa irmã, então, começou a caminhar. Pela graça de Deus, hoje está muito bem. Muito bem. Desfrutando da comunhão dos santos, servindo ao Senhor, lutando com o coração dela, mas ela foi até o Senhor, aquele que pode trazer o consolo e dar o consolo sobrenatural. O apóstolo Paulo aqui revela para nós essa verdade. Ele bendiz o Senhor, porque Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Ele bendiz o Senhor porque Ele conhece a Deus, Ele sabe quem Deus é, Ele sabe que Deus é soberano, de que Deus sabe de todas as coisas e tem poder para transformar qualquer coração. E esse Deus é o que concede a todos nós o consolo, e esse consolo é sobrenatural. E esse consolo vem também por Deus, pela presença do Espírito Santo em nós, e também pela palavra, pela comunhão dos santos, pela igreja, por você. Você é um canal, é um instrumento. Se você um dia recebeu esse consolo do Senhor, tem recebido, não guarde para você. Que privilégio, não é verdade? Você poder servir o próximo, levando ele ao consolo sobrenatural, ao Consolador sobrenatural, que é o Senhor, nosso Deus. Queridos, eu tenho um desafio para você essa noite, para a gente encerrar o nosso tempo. O desafio é esse. Aonde você tem buscado consolo para a sua vida? Em qual fonte? Em qual fonte? E o meu desejo é que você saia daqui essa noite com essa convicção de que você tem diante de você o Consolador, nosso Deus. Bata Ele, busque o consolo do Senhor e desfrute essa paz que excede todo entendimento. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o Senhor? Enquanto você se prepara para falar com Deus, quero deixar mais um texto que o salmista revela para nós, que é o que nós iremos falar com o Senhor essa noite. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: aonde eu estou buscando consolo? De onde virá o meu socorro? A Bíblia diz que o meu socorro vem do Senhor, que é poderoso, que fez os céus e a terra.